Ele é um missionário, esteve em Portugal, abriu uma igreja em Portugal, esteve em alguns países aí da América do Sul, esteve pregando em alguns países da Europa também, na Suíça, na Espanha, e hoje está aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. Deus o chamou para missões, irmãos, então ele vai entregar algo para a igreja em relação a isso, creio eu, mas estamos aqui recebendo um grande homem do Senhor, e que o que ele vai estar passando para a igreja, todos vocês estejam analisando, ouvindo, porque tem muita gente aí fora levando a palavra do Senhor, com apoio e sem apoio. E o Senhor, esse é o objetivo do nosso Deus, né? Que nós vamos aprender isso, que o Senhor tem nos chamado para levar as boas novas do Senhor. O nosso compromisso é com o nosso Deus, né? E com um monte de pessoas que estão aí fora precisando. Então, mais uma vez, vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Levi. Queridos irmãos, a paz do Senhor. É um motivo de bastante alegria poder estar aqui nesta noite abençoada, nessa oportunidade onde nós estamos reunidos aqui em comunhão, em família, em louvor, em adoração. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. E, enfim, nós estamos nessa noite tão abençoada. Eu quero parabenizar o Bispo Jefferson juntamente com a sua esposa, e que Deus continue abençoando grandemente as suas vidas em todos os aspectos. Eu estava meditando aqui Salmos 37, versículo 23, que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Isso é, Deus aprova aquele que se dispõe para fazer a sua vontade. E deleitar-se aqui significa aqueles que o seguem, o seu exemplo, serão também abençoados. Estão felizes aqui todos que compartilham com essa bênção, com essas bênçãos que esse casal, essa família, que Deus colocou sob a responsabilidade dessa comunidade, dessa igreja local. Eu creio que muitas coisas irão acontecer ainda de bem ao ministério de vocês, para a vida de vocês, para as famílias de vocês. Isto Deus colocou no meu coração. Ao entrar aqui, muitas coisas vão acontecer ainda em relação a esse ministério. Eu profetizo essas bênçãos em nome de Jesus, né? E eu quero agradecer também, primeiramente a Deus, e o meu amigo Rivaldo. Nós já conhecemos há muito tempo, foi por intermédio dele. No dia que fui visitá-lo, o bispo estava lá, né? E só que eu cheguei lá na casa dele, já tinha vindo para cá. Muito bem, interessante que nós fomos criados, ou seja, nasci no mesmo bairro, né? Que o bispo cresceu, né? E sempre eu via, né? Mas não tinha tido, não sabia, sei que são tantas pessoas. E eu fiquei feliz hoje por saber que Deus tem abençoado, enfim, Deus tem feito a grande obra na vida de vocês. Antes de vocês sentarem, por gentileza, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para os seus corações. Quantos podem dizer amém? Amém! Então abram Lamentações, o segundo livro do profeta Jeremias, versículo 3, Lamentações, capítulo 3, e o versículo de número 21. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, faça esse acompanhamento. Se não tiver, acompanhe aí com a pessoa que tem. Vamos meditar na palavra de Deus. Lamentações, capítulo 23, versículo 21, diz assim: assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O primeiro texto que nós lemos, que eu li aqui, na Bíblia de linguagem popular, está assim: mas a esperança volta quando penso o seguinte:
O amor de Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Em outras versões bíblicas, talvez alguém tenha com esse texto, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Repita comigo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Podeis tomar assento. Meus amados, quando nós observamos o livro de Lamentações, o livro do profeta Jeremias, nós observamos que é um livro que mostra muitas agonias, muitas aflições, tristezas. Certamente recebe o título de Lamentações. E quando Jeremias escreveu este livro, foi um período bastante crítico na história de Israel, uma vez que ele recebeu o título, nome, podemos assim dizer, o apelido de profeta chorão, pela sua missão ou pelo seu ministério de advertir o povo, de falar com o povo sobre tudo quanto viria de sentença, de juízo de Deus para aquela nação. E muitas vezes eles não deram atenção à palavra do homem de Deus. Nós observamos que não somente Jeremias, mas muitos contemporâneos, profetas contemporâneos, foi usado por Deus para que ficassem atentos, para que não viesse sofrer uma punição, não viesse sofrer uma situação que Deus iria permitir que os inimigos, ou que os inimigos cresceriam e viessem ali abatê-los. E nós observamos que Jeremias, ele tinha ciência de tudo que iria acontecer. Ele tinha o futuro na sua mente. Ele via quando a Babilônia entraria, quando os inimigos babilônicos eles entrariam e destruiriam Jerusalém e levariam os judeus cativos para Babilônia, aquele grandioso império. E quando nós observamos aqui, à luz da palavra de Deus, que isso aconteceu, houve um período que as pessoas ali então ficaram sem suas casas, ficaram sem seus comércios, as famílias foram levadas cativas, exceto ficou algumas pessoas que não tinham condições de dar progresso àquele reino que agora estava em ruínas, em destruição. Ficaram lá pelos desertos, pelos campos, mas tratando de cidade, foi tudo totalmente destruído, e principalmente a glória, ou aquela maravilha daquele mundo antigo que Salomão havia construído muitos anos. Então vieram eles, destruíram a cidade, levaram o povo cativos, prisioneiros para a Babilônia e por fim destruíram o templo. E quando nós observamos a história desse livro, quando nós observamos aqui porque Jeremias ele escreveu Lamentações, diz a tradição então que ele se assenta diante daquelas ruínas ou em algum lugar que via aquela situação terrível de destruição. Então recebe essa inspiração de Deus e escreve estas lamentações. Nós observamos que para eles a esperança foi cortada, foi tirada. Se nós observarmos Ezequiel capítulo 37, diz que a esperança foi cortada de nós, e por isso o profeta viu aquele vale de ossos secos, representando a situação de Israel nessa época, quando os babilônios chegaram e fizeram todos aqueles males para o povo judeu. E Jeremias então senta e vê todo aquele quadro difícil, aquele quadro de agonia, de tristeza, e ele escreve ali aquelas lamentações. Mas nós observamos que Jeremias, por mais que ele enfrentasse toda
aquela situação, ele era um homem de Deus. Uma palavra que marcou aqui em todos estes depoimentos, todas essas coisas que nós vimos aqui, de palavras agradáveis, maravilhosas para o aniversário, os aniversários dos pastores aqui, a palavra homem de Deus muito me marcou. E quando nós observamos o homem de Deus ele chora, o homem de Deus ele sente dores, mas o homem de Deus muitas vezes ele sofre, mas o verdadeiro homem de Deus ele não volta atrás. Lá no fundo, por mais que seja a situação agravante, surge uma palavra de esperança. E além de todo o seu conflito pessoal, ministerial, até mesmo espiritual, ele sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para o mundo em crise, ou para pessoas que chegam à sua presença para receber uma palavra de conselho. Nós, nesse mundo que nós vivemos, nós queremos uma igreja cheia de homens de Deus e mulheres de Deus para dar uma resposta pronta para esse mundo em crise, esse mundo sem esperança. Agora Jeremias aqui, diante de toda aquela situação, ele tinha uma palavra de esperança. Por isso, quando nós observamos aqui no primeiro capítulo até o capítulo 3, ele fala as lamentações, ele fala as desgraças que estavam acontecendo, e agora eles cativos, eles aprisionados, eles agora, como podemos assim dizer, com a identidade roubada nas mãos dos inimigos, começaram a se lamentar. E Jeremias então levanta: vamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Uma coisa significativa não é simplesmente termos a palavra de Deus em nossas mãos, ou dizermos, ou falarmos aí, olha, nós somos cristãos. Não, temos uma palavra lá no íntimo, lá de dentro, uma palavra de Deus para as pessoas que muitas vezes estão já perecendo, ou as pessoas estão desistindo da vida. Aleluia! Eu creio que Deus tem colocado essa palavra no seu coração. Existe uma palavra de vitória, existe uma palavra de esperança, existe uma resposta pronta para as pessoas que te cercam, para os seus familiares que muitas vezes estão sufocados por tantas crises, e há um milagre dentro de você, há uma palavra dentro de você, há o Espírito Santo dentro de você. Jeremias queria dizer que nem tudo estava perdido, e ele tinha razões suficientes para a esperança. É muito difícil quando alguém recebe uma notícia de um quadro clínico, de um paciente, de um parente, e de repente a gente para diante da junta médica ou do médico e diz: olha, a situação é agravante, mas vamos trabalhar aqui para que haja uma possibilidade dessa pessoa reagir. Isso é, ele coloca gotas de esperança. A gente vê que o quadro é estável. A gente vê que muitas vezes o quadro pode ser agravante, mas pode se tornar estável ou melhorar o quadro daquele paciente. Nós observamos, a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Parece um cúmulo nós entendermos isso aí, mas o que significa isso? Crer contra a esperança. Alguém já dizia para ele: olha, pode esquecer, você já está velho, você não pode gerar nenhum filho. Mas a convicção que havia dentro do seu coração era muito maior do que aquilo que as pessoas diziam todo o seu propósito de vida. Nada pode ser maior externamente do que o que está dentro de você. Se o seu propósito de vida, de vitória é firme, com certeza você vai transpor essas dificuldades, vai transpor as barreiras, vai transpor palavras contrárias que pode querer tentar roubar, sufocar a sua esperança. Abraão, com idade de quase 100 anos, a Bíblia diz: olha, Abraão,
A Bíblia diz que ele não podia gerar um filho junto com a sua esposa. Mas um dia, lá na calada da noite, Deus chama para Abraão e diz: olha, comece a contar as estrelas dos céus. Vê se você pode contar aí, vê a sua capacidade de você poder contá-las todas. Seria impossível. Mas Deus disse: olha, diante dessas estrelas, diante desse céu lindo e maravilhoso, de ti sairá um descendente. Agora imagine o vale dificílimo que ele enfrentou, esperar pela promessa de Deus. Mas ele sabia que a convicção, que a esperança era maior do que todas as palavras contrárias, era maior do que todos os recursos humanos, era maior do que tudo aquilo que de um modo natural poder gerar um filho poderia fazer. Mas a esperança era maior, aleluia. A esperança levava para a promessa de Deus, a esperança levava para a realização de um sonho. E eu quero nessa noite aqui, como profeta dizer de Deus para a sua vida, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Nem tudo está perdido, aleluia. Deus essa noite, por intermédio dessa palavra, Ele coloca a palavra de vitória na sua mente, desce no seu coração. Você vai se agigantar aqui e sair daqui com a nova pessoa, dizer: eu tenho uma nova vida a enfrentar, porque Deus falou comigo, Deus me abençoou nessa noite, e eu tenho a plena certeza, porque nessa noite, aleluia, o meu coração, aleluia, recordou para uma palavra de esperança. Jeremias sabia que a ira ou a aprovação de Deus seria de curta duração. Você pode estar vivendo uma situação terrível na sua vida, por decisões erradas que você tomou, mas isso não é o seu destino. Isso é apenas uma escala, aleluia, para que lá na frente você era salvou e veio o passado, aleluia, veio tudo quanto Deus fez. E você estará aqui levantando as suas mãos, louvando ao Senhor. Jeremias queria que eles pudessem trazer a memória, pudessem entender que aquela ira, ou aquela aprovação, aquela situação não seria para sempre, porque a sua misericórdia não tinha fim. Não é a palavra de Deus que se renova todo dia, não. A palavra de Deus sempre é nova, mas a misericórdia de Deus sempre, aleluia, continua e não tem fim. Glória a Deus. Por mais que a pessoa se cura, por mais que a pessoa erra, por mais que as pessoas aí se transgridem, as pessoas muitas vezes pecam, mas Deus sempre olha com bons olhos. Eu tenho o prazer de abençoar. Basta ela dar oportunidade para eu entrar na sua vida e escrever uma linda história. Aleluia. Era que Deus estava querendo que eles entendessem, por meio da palavra do profeta: eu tenho o poder de fazer uma nova história. Eu tenho o poder de fazer com que vocês voltem livres das mãos dos inimigos. Voltem novamente, reconstruam as suas cidades, reconstruam as suas vidas, reconstruem o templo, para que haja manifestação novamente da minha glória na história de vocês. Jeremias queria que eles entendessem isso, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Repita comigo: a misericórdia de Deus não tem fim. Mais uma vez: a misericórdia de Deus não tem fim. Quando nós observamos o Salmo 137, em relação a isso, diz ali a canção do exílio, diz ali aquele salmo, quando eles se viram numa aflição terrível nas mãos dos inimigos. Diz a Bíblia: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e chorando. Nos salgueiros que há no meio dela, nós apenduramos as nossas armas. Isto é, as árvores que há no meio dessa cidade, nós apenduramos os nossos instrumentos. E os que nos atormentam, os que nos levaram cativos, que nos trouxeram cativos para esse lugar, nos atormentam dia e noite. Cante-nos um cântico de Sião. Aí diz lá os versos seguintes: mas como poderemos cantar um cântico de Sião, terra estranha?
idioma é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, tudo é diferente. Quando você está numa situação difícil, você não é correspondido, as pessoas viram a cara, as pessoas evitam para passar ao seu lado, enfim, há muitas coisas que acontecem nesse momento. E eles estavam numa situação tão difícil que não havia mais prazer de cantar, não havia mais prazer de louvar. Eles penduraram os seus instrumentos nas árvores. Existem muitas pessoas com talentos, vocações, habilidades, com tudo isso encostado por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Mas se você crê nessa noite, aleluia, Deus vai encher o seu coração de paz, Deus vai encher o seu coração de esperança, Deus vai encher o seu coração, aleluia, de alegria, e você novamente vai voltar à vida para fazer a obra de Deus, para voltar à vida, para esboçar um sorriso diante das pessoas que muitas vezes não deram crédito para você. Esse Deus, Ele está aqui, Ele é capaz de fazer isso na sua vida, se você crê. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Jeremias dizia: traga a memória, traga aí, lembra aí, lembra aí. O que nós podemos lembrar? Nós observamos que Jeremias, quando nós observarmos todo o livro aqui, nós observamos que Jeremias, ele viu o poder de Deus. Ele viu o poder de Deus. Quando ele começou a recordar, se Deus fez lá eles vencerem os egípcios e passarem de pés enxutos diante daquele grande mar que se abriu, Ele não será diferente hoje. Ele não será diferente para esse momento. Ele via a onipotência desse Deus. Talvez você está vendo somente dificuldade, talvez você veio aqui só ver problemas, talvez você está vendo tantas coisas, mas não consegue compreender, não lembrar, não recordar o que Deus já fez pela sua vida para você chegar até aqui. Lembre nessa noite o que Deus já fez, e se Ele fez no passado, Ele não é diferente para fazer hoje, porque Ele é o Deus das coisas novas. Ele não mudou, aleluia. O seu poder continua inalterado. Ele tem poder de fazer coisas novas, escrever uma nova história. Ele tem poder de escrever uma nova história para a sua vida. Ele tem poder de curar, Ele tem poder de salvar, Ele tem poder de abrir portas, Ele tem poder de fazer coisas impossíveis. Basta nós crermos, basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós entregarmos toda a nossa confiança, a nossa vida nas mãos dEle. Com certeza Ele vai fazer coisas novas. Jeremias via o poder de Deus. Aleluia. A segunda coisa que nós observamos aqui, quando Jeremias começou a recordar, ele queria que o povo recordasse, porque muitas vezes nós, infelizmente, seres humanos, nós somos falhos em lembrar aquilo que muitas vezes de bom ou de bem que as pessoas fizeram para nós, principalmente com Deus. Eu estava observando quantas pessoas muitas vezes saem, afastam, deixam de vir à igreja, e por tantas bênçãos que Deus fez na vida daquela pessoa, muitas vezes ela afasta e não recorda da onde Deus a tirou, o que Deus fez. O Salmo 116 e 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Que darei eu ao Senhor? Você pode nessa noite: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui os meus talentos, os meus dons, as minhas vocações. Deus, está aqui a minha vida, Senhor, como louvor a Ti, para o Teu serviço, para a Tua adoração. Aleluia. Por mais que Jeremias estava vivendo uma situação difícil, de crise no povo, vendo o povo em crise, mas ele não estava em crise, porque o seu coração estava cheio de esperança, porque ele via o poder de Deus. Ele já havia experimentado o poder de Deus. Ele sabia que os seus antepassados, enfim, tantos outros profetas, tantos outros
outros personagens da história judaica, o povo de Deus já havia visto os livramentos do Senhor, já havia experimentado as bênçãos de Deus, e para agora não seria diferente. E nós observamos então que, além da onipotência, do poder de Deus, Jeremias também via a fidelidade de Deus. Que coisa maravilhosa! Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. A Bíblia diz que fiel é o que nos fez a promessa. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Se Deus Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir. Eu acho até mesmo, quando nós pensamos em fidelidade de Deus, embora é um atributo moral, seu caráter, atributo moral dele, e até comunicado, nós observamos que seria muito mais do que as pessoas, quando fazem a promessa, faz um caminho dificultoso para cumprir. Mas interessante, apesar de todas as circunstâncias, aquilo que Deus fala na sua palavra, passam os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Aleluia, glória a Deus. Isto é, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse, item por item, ponto e vírgula por ponto, toda a história. Deus sempre permaneceu fiel e permanecerá fiel. Aleluia, por tudo. Às vezes as pessoas são frustradas por aquilo que o outro prometeu. Quantas vezes as pessoas, muitas vezes, elas ficam decepcionadas. Há dias atrás eu encontrei uma pessoa decepcionada. Ele disse: olha, eu confiei naquela pessoa, eu investi naquela pessoa me traiu, aquela pessoa foi embora, aquela pessoa não foi digna da sua confiança. Mas Deus não. Deus não é assim. Apesar de todos os seus fracassos, suas derrotas, todos os seus problemas, todos os seus pecados, talvez você se sente tão envergonhado de você mesmo, mas Deus olha você com propósito. Deus olha você, essa coisa linda, tão maravilhosa que Ele fez. Quando Ele estava te fazendo, Ele viu todos os detalhes da sua vida. Isto é, Ele está aqui nessa noite, como você está, para te levar além dos limites, das realizações para a glória de Deus. Sabe por que eu digo isso? Com toda sinceridade, porque esse Deus é amor. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus é bom. A terceira coisa que Jeremias via era a bondade de Deus. Era a bondade de Deus. Às vezes nós vemos tantas frases, até mesmo os versículos bíblicos, eu acho maravilhoso. Deus é fiel. E você? E eu? Por mais que nós pensamos, olha, Deus vai me honrar, isso é maravilhoso, isso é bom, mas muito mais do que ser fiel, irmãos, Deus é bom. Agora imagine se Deus viesse nos abençoar pela nossa fidelidade em relação a tudo que Ele diz a sua palavra. Não, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você está aqui porque Ele é bom. As promessas dele serão concretizadas na sua vida porque Ele é bom. As bênçãos dele chegarão na sua vida porque Ele é bom. Ele disse na sua palavra que Ele é fiel, mas eu ressalto porque Ele é bom. Eu glorifico porque Ele é bom. Eu disse um dia que Deus pode até salvar o maior terrorista procurado no mundo inteiro. Ele matou milhares de pessoas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Repita comigo: Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. Eu gostaria de olhar para a igreja aqui.
Surgiu na cidade de Umbu, no bairro de Santa Teresa. Um dia chegou uma jovem na igreja e ela disse para mim: eu queria conversar com o senhor, pastor. Eu disse: pois não. Ela olhou assim para mim e disse: Deus me traiu. Eu falei: o quê? Deus me traiu. Eu disse: Deus te traiu? Mas se Deus tivesse traído, você estaria aqui conversando comigo? Por que Deus te traiu? Eu, pastor, eu estava, sabe, sempre fiel, fazendo a obra dele. Encontrei meu príncipe encantado, os olhos, aquele que eu gostaria que sempre estivesse ao meu lado, mas ele desviou. Ela chorando, foi embora, foi para as drogas. Eu olhei para ela e disse: querida, Deus tem melhor para você. Deus foi bom com você. Deus livrou você. Deus livrou você. Às vezes, quando parece que tudo dá errado e você vê a mão de Deus, difícil de ver a mão de Deus, Deus está agindo com a sua vontade. Até mesmo em meio à dificuldade da vida, até mesmo que quando as portas estão trancadas, Deus está trabalhando com a sua vontade. Não corra não, não desespere não, não arranque os cabelos da cabeça não, não murmure não, não diga que Deus traiu não. Eu disse para aquela moça: Deus deu um livramento para você. Ele veio orar para que Deus trabalhe no seu interior para você esquecer isso. Deus deu o melhor para você. Passaram-se alguns meses, ela veio e disse: olha, pastor, realmente Deus é bom. Eu vou casar. Deus preparou uma pessoa que realmente eu devo casar. Que coisa, e casou, irmãos. Está casado há mais de 10 anos para a glória de Deus. Deus é bom, mais uma vez. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Jeremias não queria colocar culpa em Deus, e nem que o povo queria que eles não colocassem a culpa em Deus. Olha, Deus, nós ali lutamos a vida inteira, fomos para o templo, te adoramos, vimos a lei, realmente deixamos de meditar a lei, de obedecer a lei, e o Senhor, sendo bom, diz que é bom, e agora permite tudo isso. Não é assim que acontece? Para que eu estou na igreja, só vem tribulação, quanto mais eu oro, parece ter mais assombração. Não é assim que dizem as pessoas por aí? Mas quando nós observamos, aleluia, Deus estava no seu projeto, escrevendo uma nova história para aquele povo. Ou Deus estava mudando o decreto daquele povo, enquanto Satanás havia trabalhado, enquanto Edom, se nós observarmos ali Salmo 134, depois que eles disseram: como poderemos cantar, 137, como poderemos cantar um cântico de Sião em terra estranha? Aí o Senhor entra em cena: olha, Jerusalém, olha, povo meu, eu não vou esquecer de ti. Se eu esquecer de ti, apegue-se a minha língua ao paladar, isto é, que não tenha mais sabor na minha boca. Deus estava se revelando de modo pessoal. Que eu esqueça a destra da minha destreza, isto é, que eu não saiba discernir a minha mão direita da minha mão esquerda. Mas eu não esquecerei de ti. Maravilha. Eu vou fazer de Edom, de todos os seus inimigos, eu vou abatê-los, eu vou vingá-los. Oh, não adianta você ir para cima não, deixa Deus ir. Deixa Deus cuidar dessa situação. Não adianta você querer tomar satisfação. Deixa Deus fazer, porque Deus é bom para com você. Oh, glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Ora bacana, abraçuga, glória a Deus.
chegaram no momento que, diante de todo esse fato, todos esses fatos, eles acharam que Deus não mais ouvia eles mais, que Deus não estava com seus ouvidos tapados. Mas aí entra Isaías para esse mesmo episódio, Isaías 59. Olha, os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Da mesma forma é Deus aqui nessa noite. As suas orações têm chegado até o trono de Deus, as suas lágrimas têm sido colhidas ao colo dele. Certamente ele ao seu tempo trará uma resposta. Quem sabe, se você crê, a resposta de Deus virá nessa noite. Oh, aleluia! Não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus, conforme a vontade dele. Aleluia! Eles achavam que Deus não mais ouviam, eles pensavam então desistir. Quem sabe você está querendo desistir da vida, querendo desistir da igreja, querendo desistir de tudo e de todos, achando que Deus não ouve mais. Se nós observarmos algo que foi citado aqui, eles pensaram em desistir por achar que Deus não ouviu mais, então penduraram os seus instrumentos. Eu não vou mais contribuir com a igreja, eu não vou mais cantar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais fazer o meu serviço na igreja, porque Deus não ouve mais. Havia motivos. Eles achavam também que não tinham mais forças diante do inimigo. Mas Deus entra em cena, conforme eu já disse. Olha, eu vou destruir os teus inimigos. Você verá que esse Deus que promete é poderoso para cumprir. Aleluia! Mas quando eles achavam também que não havia mais uma saída, o que Jeremias queria em relação ao poder, à sua fidelidade, à sua bondade, que eles recordassem, Deus entrou em cena de um modo que eles não imaginavam entrar. Como entrar? Se nós observarmos o Salmo 40, ou Isaías 41, isso aqui estou trazendo uma revelação bíblica dentro de uma conta histórica. Quando nós observamos ali Isaías 41, quando eles estavam diante de toda a situação, eles queriam desistir a todo custo, já tinham desistido, não tinham mais força para sair daquela situação, já estavam ali há 70 anos vivendo como escravos, ou vivendo ali naquele exílio, vivendo aquele cativeiro, diante daquele inimigo opressor. Deus entra em cena, aleluia, para escrever uma nova história. Deus usa, irmão, trabalha na história e começa a trazer um homem chamado Ciro, de um império crescente, mais poderoso do que o império babilônico, para abater os babilônios, para que o seu povo voltasse novamente para as suas casas. Talvez você está esperando que alguém aqui dentro de casa muitas vezes pode trazer a solução, pode te ajudar, mas Deus muitas vezes usa lá de fora. Quantas crianças levante a sua mãe e glorifica o Senhor. Às vezes a gente acha que a porta está aqui, mas às vezes a porta está deste lado. Como Deus estava trabalhando ali, se nós observarmos Isaías 41, e o profeta diz ali: quem suscitou do Oriente o justo? Justo era esse homem que havia se levantado para um outro império mais forte do que a Babilônia, para destruí-los, a fim de que Israel, o seu povo, saísse das mãos daqueles inimigos. E diz a Bíblia, ele diz que Deus estava diante dele fazendo um novo caminho que ele nunca tinha trilhado. Isto é, eles nem sabiam quem era Israel, eles nem sabiam que eram os judeus, eles nem sabiam a história daquele povo, aleluia. Mas Deus sabia, como Deus sabe a história da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus sabe a história. Muitas vezes gente aí fora, gente que não tem nem compromisso com Deus e a sua palavra, mas Deus tem poder de usá-los para te abençoar. Amém, querido? Levante a sua mão e diga: eu creio. Deus faz isso e Ele é poderoso para fazer. Meus amados irmãos,
E houve um tempo então da sentença dos inimigos. Houve um tempo que eles foram abatidos por esse homem. Aleluia, glória a Deus. Se você observar o histórico ali de Isaías 41, você verá aqui a mão de Deus agindo de uma forma tremenda para aquele povo sair daquela situação. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que eles saíram, eles voltaram novamente para as suas casas, eles voltaram a reconstruir suas vidas, eles voltaram novamente, melhor, para reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas, reconstruir ali a cidade e depois reconstruir o templo. Quando nós observamos o Salmo 126, eu gostaria que você pudesse observar aí comigo, meditasse aí comigo, que é muito importante nós pregarmos e verificarmos o que está escrito na palavra de Deus. Observa aí, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Você já viu, irmãos, uma pessoa quando recebe uma grande bênção, ela fica assim, ó, estou sonhando. Não é assim que acontece? Estou sonhando. Estavam como os. O irmão disse que alguém disse, é mentira, né? Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. Mas uma coisa significativa tem aqui, ó. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Quem eram essas nações? Eram aqueles que não viram, que estavam dizendo, eles são derrotados, eles estão nas mãos dos inimigos e lá perecerão. Mas diziam eles, irmãos, os inimigos, primeiro tem que ver que Deus está fazendo grandes coisas, que Deus vai fazer grandes coisas, que Deus vai fazer grandes coisas nesse ministério, que Deus vai fazer grandes coisas, está fazendo grandes coisas na sua vida, na sua família, que Deus está fazendo grandes coisas na sua vida financeira. Oh, glória a Deus! Não precisa você dizer, olha aqui, ó, Deus está me abençoando, não. As pessoas verão o testemunho vivo que é você, porque Deus é bom. Aleluia! Oh, glória a Deus! E o versículo 3 do Salmo 126, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos repetir então? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. Eles não estavam mais lá na Babilônia, não estavam mais cativos, não estavam mais oprimidos, agora estavam em Jerusalém. Eles voltaram, os inimigos viram o efeito, o poder de Deus, a ação de Deus na vida deles. Mas agora realmente, oh, não estou mais sonhando, eu estou vivendo realidade. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres.